Algumas considerações que eu vou fazer sobre essa temática, tá? E ao mesmo tempo também tem a ver um pouco com a minha trajetória de vida. Bom, como foi falado, a gente foi pego de surpresa com isso. Então eu inicio a minha fala assim, de uma forma muito enfática, em dizer que eu estou fazendo, obviamente, considerações daquilo do que eu imagino que possa ser, porque como tu falasse, né, a gente não sabe, ninguém veio a público dizer o que vai ser feito ou não, né? Então é o que eu imagino desse processo todo. E outras coisas que eu não imagino, que eu afirmo categoricamente. Primeira coisa, né, acho que talvez já tenha sido dito aqui. A gente não pode esquecer do seguinte, quem está encabeçando esse processo, pelo que parece, não é o Ministério da Educação, né? Quem está encabeçando esse processo é o diretor da Itaipu, pelo que eu tenho visto, né? Até numa fala dele, que ele comentou com o ministro da Educação para começar esse processo. Então, uma coisa que a gente tem que ter muito claro, primeiramente, a Itaipu é uma empresa privada. A Itaipu é uma empresa privada, que tem as suas nuances muito esquisitas, de um tratado que foi feito há não sei quanto tempo atrás, né? Obviamente não vou fazer, enfim, mas é uma entidade privada, é uma organização privada, é uma empresa privada. É só a gente ver o entendimento que a Receita Federal tem sobre a Itaipu. Vocês podem buscar na Receita Federal o que a Itaipu é uma empresa privada. Vocês podem buscar junto ao STF o entendimento que a STF tem sobre Itaipu. É uma empresa privada. Então, a mim me parece muito estranho, muito esquisito, que a gente tenha uma empresa privada encabeçando um processo desse. Né? E aí, como o final do que a professora Marcela falou. Né? Se esse processo é tomado dessa forma, estou falando pelo que a gente está vendo por aí, como ninguém falou nada, eu não posso acusar, mas é o que eu vejo, é o que eu vislumbro. Né? Nessa perspectiva, a mim me parece que daqui a um tempo, né, do jeito que as coisas estão, porque já que ninguém vem informar a gente como é que está acontecendo, a gente pode fazer esse tipo de consideração, imaginar esse tipo de coisa, sem acusar ninguém. Daqui a uns tempos a gente não vai ter reitoria. Do jeito que a coisa é, a gente não vai ter reitor, nós vamos ter um CEO. A universidade, a Unila, vai ter um CEO e não reitor. E nem pró-reitor, e nem eleição para coordenador, nem nada disso. Nós vamos ter uma empresa privada, se é essa, né? A gente pode, como eu reforço isso, já que ninguém diz nada, eu posso imaginar isso. Nós vamos ser tocados por uma empresa privada, nós não vamos ter reitoria, nós vamos ter um CEO, ou uma CEO, sei lá, vamos ter várias diretorias que vão ser determinadas por esse CEO, e não vamos ter liberdade nenhuma. Né? Assim, é uma empresa privada quer lucro. Né? Então, como foi colocado, né? O que vem aí pela frente? Então, como não há nenhum tipo de conversa com a gente, isso é muito esquisito. Para mim, me parece muito esquisito. Né? Então, é uma empresa privada, querendo ou não, é uma empresa privada. Né? E aí, em relação assim, ao que eu falei no início, né, um pouco da minha trajetória, alguns me conhecem aqui, outros não, a maioria não me conhece. Né? Eu sou professor da Unila desde 2013, mas assim, eu estou dentro da universidade pública há 32 anos, na Universidade Federal. Né? Eu estou há mais tempo na Universidade Federal do que alguns de vocês têm de vida. Eu entrei como estudante na Universidade Federal há 32 anos atrás, há 32 anos. Né? Eu fiz 2 cursos, eu fiz um curso de engenharia mecânica, não terminei, e me formei em economia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Depois eu fui fazer um mestrado, e durante a minha época de estudante na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu fui do DCE, da universidade, uma das maiores universidades desse país. Depois que eu terminei a minha graduação, eu fui fazer um mestrado na Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais. Quando eu estava terminando o mestrado na Universidade Federal de Uberlândia, eu comecei como professor substituto nessa mesma universidade. Quando eu terminei o meu mestrado, eu fui
para a Universidade Federal de Roraima, virei professor na Federal de Roraima, isso em 2004, vão fazer 20 anos. Na Universidade Federal de Roraima, além das atividades como professor, eu fui vinculado ao Sindicato Nacional, eu fui da seção, eu fui durante 1 ano e pouco da direção sindical, né? E desde 2013 eu estou aqui na UNILA, e assim, durante essa trajetória toda, né, passei por vários governos como estudante, dentro de um movimento de diretório central dos estudantes, e como estudante, independente de estar no diretório central, né, professor, mestrando, e aí o doutorado também fiz numa outra universidade federal, né, Universidade Federal do Pará. Então, nesses 32 anos, eu entrei com 17, 18 anos na universidade, vou fazer 50, eu nunca saí da Universidade Federal, seja como estudante, seja como docente, né? E em 32 anos, entrei na universidade 6, 7 anos depois que tinha acabado a ditadura militar, com resquícios da ditadura militar, né? Talvez os meus colegas aqui tenham tido também, eu quando entrei na universidade, a gente tinha uma disciplina de estudo dos problemas brasileiros, para vocês terem uma ideia. Que é a mesma coisa que, acho que hoje em dia não sei nem se tem, né? Mas era uma disciplina de estudo dos problemas brasileiros 1, estudo dos problemas brasileiros 2. Era como é que se chamava no meu tempo de escola? Educação Moral e Cívica. Era Educação Moral e Cívica dentro da universidade. 1 ano de Educação Moral e Cívica, né? 6, 7 anos depois do fim da ditadura militar, né? Então peguei resquícios, apesar de não ser mais, né, não estava na ditadura ainda como estudante, mas tinha muito resquício da ditadura militar. E aí nesses 32 anos que eu estou dentro da universidade como estudante, como docente, esse é um dos momentos que mais tem me preocupado nessa trajetória toda. Porque como foi colocado, né, em todos esses governos que eu já passei como estudante, eu passei por quantos governos como estudante e docente? Uma meia dúzia de governos já, né? E com todos os percalços que a gente já passou, com todos os problemas que eu passei como estudante, docente há 20 anos, né, no movimento sindical e, enfim, com tentativas de enfraquecimento da nossa universidade, das universidades públicas como um todo, esse, para mim, infelizmente, é um dos momentos mais complicados pelos quais a gente tem passado, porque isso que está acontecendo foi bem colocado aqui. Isso é passar completamente por cima da autonomia universitária. Completamente. Eu estou pensando isso justamente como eu digo, reforço isso. Ninguém vem me falar o que está acontecendo. Há uma passividade por parte da reitoria. Eu não posso aceitar que no momento, né, como foi colocado, no momento oportuno eu vou falar. Não, eu tenho que falar agora o que está acontecendo. Não é só dizer também, não, porque está sendo decidido lá por cima, enfim. Eu, como reitor de uma instituição federal, eu tenho que vir e dizer alguma coisa. Essa é a minha posição. Não tô... Então, eu acho que é um dos momentos mais complicados nessa trajetória de 32 anos dentro da universidade, um ataque à nossa autonomia universitária, né? Porque não foi dito para ninguém. E como eu reforço isso, a gente não pode esquecer disso. A Itaipu é uma empresa privada. Passou em uma empresa privada que tem os seus interesses. Nós, sobretudo aqui, professores do ISLAESP, estudantes do ISLAESP, será que uma entidade privada como essa tem interesse em cursos de serviço social? Tem interesses em cursos de administração pública? Talvez tenha interesse. Então, eu acho muito complicado, né? Eu quero deixar muito desse meu relato aqui, um pouco dessa trajetória de vida, e dizer para vocês, reforçar, que em 32 anos de atuação, né, como estudante, como docente, é um dos momentos que eu vejo mais complicado. De que, de fato, essa autonomia universitária está sendo... Estou fazendo, eu reforço isso mais uma vez, eu estou fazendo essas análises em cima do que apareceu até agora. Né? Espero estar errado depois, mas do jeito que a coisa está, ninguém vem a público dizer, e como eu disse, né, se é um projeto do Ministério da Educação, é um projeto do Ministério da Educação. Quem tem que cabeçar esse projeto e dizer alguma coisa é o ministro da Educação, não um diretor da Itaipu, que ele está encabeçando, porque eu conversei já com o ministro da Educação, então saiu daqui. E assim, e nós, né, gente, nós mais do que ninguém, aí é uma outra grande
preocupação e uma grande tristeza que eu tenho é que vocês sabem muito bem, alguns entraram, não conheço, né, alguns estudantes aqui eu conheço, meus colegas, não sei quando entraram, mas mais do que ninguém, durante esses 4 anos do governo anterior, e até antes da entrada desse governo, desse desgoverno anterior, nós fomos uma das principais categorias, se não, nós, universidade, docentes, discentes, nós fomos dos que mais sofremos durante esses 4 anos. Nós fomos dos que mais sofremos e fomos atacados durante 4 anos, e mais do que 4 anos. Nós fomos chamados de tudo que a gente pode imaginar. Imaginar não, porque vocês também, muito provavelmente, foram chamados, né? Como professores e como estudantes de universidades públicas, como servidores de universidades públicas, né? Nós fomos chamados das piores coisas possíveis. E nós, em Foz do Iguaçu, mais ainda, né? A nossa universidade, mais ainda. Como quem está aqui há muito mais tempo, né, como os colegas aqui, que a gente, desde o início, essa universidade sempre foi atacada. A Unila sempre foi atacada pela nossa comunidade. Né? Em certa medida, bastante atacada. E nós fomos, já que a palavra da moda, né, sobretudo nesse último governo, nós tivemos resiliência. A nossa universidade permaneceu, com todos os problemas, né? Então, e aí a gente chega nesse... E nós, assim, nós tivemos... A gente teve gente morta em Foz do Iguaçu, a gente teve gente assassinada em Foz do Iguaçu por pensar diferente, né, por apoiar esse governo que está aí, e que nós ajudamos, pelo menos eu ajudei a colocar aí no poder novamente. E eu me sinto, sinceramente, com essa postura, eu me sinto apunhalado pelas costas. Eu me sinto apunhalado pelas costas. Porque eu ajudei a botar esse governo aí novamente. Nós sofremos, né? Nós aqui em Foz do Iguaçu, como estou dizendo, a gente tinha medo de botar um adesivo no carro para não tomar um tiro na rua, para botar esse governo novamente no poder, porque a gente esperava muito mais coisa, né? Então, nesse sentido, também eu acho muito complicado, eu me sinto apunhalado pelas costas. E assim, e sofreu a oportunidade de estar aí agora, nem gosto de falar o nome daquele cidadão, desse cidadão, viu, vocês apoiaram esse aí, mas esse outro não acabou com a universidade de vocês. Esse outro aí, o capeta, não acabou com a universidade de vocês, né? Então, assim, deixo esse relato, acho que a gente tem que pensar, né, muito sobre isso. Espero, né, como o colega falou, me desculpa, a gente conhece há tantos anos, eu esqueço os nomes. Glauco, me desculpa, Glauco, assim. Assim, tomara, oxalá, né, como tu falou, que vocês vão ter uma assembleia mais tarde e que a gente possa ter, que vocês possam efetivamente ter um debate, uma participação maior, claro, não está esvaziado aqui, mas é um assunto muito delicado, né? Eu esperava ver mais estudantes aqui nessa sala, mas enfim, é o início do processo nessa assembleia, né? Eu acho que a gente tem que se colocar nessa posição, assim, terminando a minha fala, mais uma vez eu reforço isso, né? Eu penso isso, ninguém veio aqui, né, como ninguém está falando nada, como está todo mundo se esquivando, nós não fomos consultados sobre nada, essa conversa do diretor da Itaipu já está aí rolando há umas 3 semanas, e ninguém foi chamado nem do corpo docente, nem do corpo discente. Eu acho extremamente preocupante também que a Associação Nacional dos Dirigentes das Universidades Federais, pelo menos eu não sei, talvez meus colegas possam me corrigir, a Andifes para mim não deu uma posição nenhuma em relação a isso, se vocês tiverem alguma informação sobre isso me corrijam, mas eu não vi a Andifes dar nenhuma posição sobre isso, não vi o Sindicato Nacional, pelo menos o maior sindicato nacional não deu nenhuma posição sobre isso, né? Enfim, então eu posso fazer essas ilações a respeito desse processo todo. Não posso acusar, mas posso fazer essas ilações, né? Isso, como eu digo para vocês, já te dou a palavra, desculpa. Cara, em 32 anos, dentro da universidade pública, é um dos momentos, para mim, mais complicados. Até durante esse governo anterior aí, que fez o que fez, né? Encheu de reitor aí que ele queria encher nas universidades, até naquele momento agora, sim, nós não sabemos de nada. Então, acho que falta
falta para mim até a humanidade, em certo sentido, sabe? A gente está se recuperando ainda de uma pandemia, está todo mundo ainda meio adoecido mentalmente. A gente está nessa recuperação mental, que ficamos um ano e tanto fechado, agora estamos começando o segundo semestre de 2023, né? E aí vem essa bomba ainda para a gente, né? Então acho que falta até humanidade dos caras em fazer isso.